Comissões técnicas de Justiça, Finanças e Saúde da Câmara Municipal reiniciam atividades em 2020. Receita Federal inicia prazo para a declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019. Natalenses mudam hábitos para prevenir transmissão do coronavírus. E aqui no estúdio vou conversar com o infectologista Antônio Araújo sobre as formas de prevenção contra o Covid-19. Esses são os destaques do Câmara Repórter dessa segunda-feira, 2 de março de 2020. Olá, tudo bem? O Câmara Repórter começa trazendo para você as informações sobre a retomada das atividades das comissões técnicas da Câmara Municipal de Natal. Aconteceu pela manhã a primeira reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que passa a ser presidida pela vereadora Nina Souza. Os membros da Comissão de Justiça se reuniram nesta manhã. Todos os 7 vereadores estiveram presentes na primeira reunião do ano. Um dos projetos aprovados foi de autoria do vereador Felipe Alves, que cria um plano permanente de manutenção de galerias, lagoas de captação e bocas de lobo. A relatoria foi do vereador Sueldo Medeiros. É importante que se tenha um calendário, que se tenha um planejamento para se realizar todos os serviços relativos ao sistema de drenagem no período de verão, para que no inverno tenha efetivamente a condição de todo o sistema de drenagem receber essas águas, evitando assim inundações. Portanto, a gente já começa as atividades desta comissão tratando de assuntos importantes como esse. Atletas natalenses serão beneficiados com uma emenda apresentada pelo vereador Kleber Fernandes. A emenda aditiva cria um plano de transferência de milhas para atletas que participam de campeonatos fora do estado. Muito comum atletas que precisam e se classificam para representar a cidade do Natal e até o estado do Rio Grande do Norte em competições nacionais e internacionais, a dificuldade de se conseguir um patrocínio e viabilizar uma passagem aérea. No município, a prefeitura adquire diariamente passagens aéreas para os seus servidores que vão participar de reuniões em Brasília, nos ministérios, vão participar de fóruns, de congressos. Então a nossa intenção, através desta lei, é de que seja criado um banco de milhas do município e que esses servidores possam transferir os programas de milhagem, os pontos adquiridos com recursos pagos pelo município para os atletas que vão representar a cidade do Natal e o estado do Rio Grande do Norte. Vereadores debateram extensamente o veto ao projeto de lei de autoria da vereadora Nina Souza. O relator da proposta, o vereador Fulvio Saulo, manteve o entendimento da Procuradoria, mas a autora reverteu a decisão e agora o veto segue para o plenário. A vereadora Nina Souza explicou a finalidade do projeto de lei. Eu dei entrada num projeto dizendo que as pessoas que têm AIDS, têm câncer, nefrologia grave, problemas neurológicos graves, essas pessoas, elas seriam isentas do IPTU. Então o projeto é isso, é dando resgate social a essas pessoas. 2 salários mínimos, não dá para comer, não dá para comprar remédio, não dá para se deslocar. A gente entende que a Procuradoria tem que trabalhar com aquilo que com os aspectos legais, ela entende dessa forma. Também analisando a parte legal, nós entendemos que há sim o pressuposto para que isso venha a entrar em vigor e vamos lutar aí para derrubar esse veto. A vereadora Nina Souza, que este ano passa a presidir a principal comissão técnica da casa, falou sobre as expectativas para o ano de 2020. Nós vamos assim, implementar um ritmo acelerado, fazendo com que os prazos eles não sejam exorbitados, haja vista que quando isso acontece prejudica todo o conjunto de vereadores, sempre tendo a Procuradoria como parceira, enfim, acho que o clima é muito bom. Ano este, muito importante, até porque é ano de eleição, que possamos realmente debruçar, analisarmos os projetos que vêm para a Comissão de Justiça, com aquela análise realmente do anseio da população que espera dos parlamentares da Câmara dos Vereadores de Natal. E na tarde desta segunda-feira, na reunião da Comissão de Saúde, os membros elegeram o vice-presidente. Veja também outros destaques da reunião.
Na primeira reunião do ano da Comissão de Saúde, 2 projetos foram aprovados pelos parlamentares e outros 6 encaminhados para a relatoria. Entre os aprovados, um que institui a política municipal para a população em situação de rua. Nós exaltamos esse projeto aqui porque a população de rua ela é considerada uma população invisível. Homens invisíveis, mulheres invisíveis. E quando você tem uma política pública para resgatar a dignidade dessa população, ela é muito bem-vinda. Inclusive, eu relatei aqui que existe um programa do governo federal chamado Consultório na Rua, que apenas 2 unidades de saúde da nossa capital, preste atenção que nós temos mais de 90 unidades de saúde, né? E apenas 2 têm esse programa do governo federal, que é a unidade de São João, aqui me recordo agora, é a unidade de São João, e ela é referência para atendimento dessa população. Só que ela fica numa situação, numa área que é de difícil acesso para essa população. Então, o meu apelo aqui, que com esse projeto, ele virando lei, possa dar uma condição para que mais unidades básicas venham abarcar esse projeto do governo federal. O outro projeto aprovado na reunião é o que obriga as farmácias a possuir postos de coleta para descarte de medicamentos. Tudo que se trata realmente de descarte, de guardar, isso é regido por uma lei federal, pela Anvisa. Então, dentro das nossas prerrogativas aqui, que é a questão da saúde, a gente entendeu como um ponto extremamente importante, né, relevante, porque realmente tem todo um cuidado, facilita a comercialização, como também melhora a condição de risco de saúde que teria para os consumidores. O presidente da comissão falou das expectativas para o trabalho ao longo do ano e também sobre o rodízio que será feito na vice-presidência, que terá os vereadores Preto Aquino e Franklin Capistrano. Foi feito um rodízio, quer dizer, o vereador Franklin fica 6 meses e o vereador Preto fica mais 6. Porque essa comissão é uma comissão muito democrática, a gente procura sempre manter essa unidade, que nós temos divergências ideológicas, claramente, mas quando trata de saúde, nós temos uma unidade muito forte. Nós adotamos a seguinte postura: numa semana, a reunião é aqui no plenário e a outra de visita. Nós tiramos como prioridade visitar as maternidades todas com grandes problemas graves, né? E nós precisamos visitá-lo. E o Rui Pereira, que o governo do estado insiste aceleradamente em fechar 100 leitos. Nós também vamos, porque esta casa, a Câmara Municipal de Natal, por unanimidade, não aceitou nem aceita, nem a Comissão de Saúde, o fechamento de 100 leitos do sistema SUS. Veja também como foi o primeiro encontro dos vereadores que compõem a Comissão de Defesa do Consumidor. Encaminhado para a relatoria na primeira reunião da Comissão de Defesa do Consumidor do ano, o projeto que prevê as formas de exposição e vendas de bebidas e cigarros no município de Natal. Os vereadores também falaram da expectativa do início dos trabalhos da comissão. Dessa grande responsabilidade que é presidir a Comissão de Direito do Consumidor. Nesse momento importantíssimo, a gente assume a presidência em um momento que já tem uma grande polêmica, que é o aumento das passagens de transportes, né? Então, dizer à população que estamos aqui para defendê-los e que vocês podem ficar tranquilos que à frente dessa comissão eu irei dar tudo de mim. É colaborar como membro, como vice-presidente, da melhor maneira possível, porque é uma comissão que ela tem realmente um grau de relevância muito importante. Eu espero que tenha bons projetos dos colegas na área de defesa do consumidor, para que possamos realmente defender o direito do consumidor e fazer com que o mercado de serviços, como também o mercado que seja em qualquer outro segmento, esteja amparado por uma legalidade e uma transparência. Na Comissão de Finanças, os vereadores aprovaram 4 projetos de lei na primeira reunião de 2020. Os vereadores da Comissão de Finanças zeraram a pauta de projetos. A primeira reunião de 2020 contou com a presença dos vereadores Maurício Gurgel, Ranieri Barbosa e Haroldo Alves. O vereador Haroldo foi o relator do projeto de autoria do vereador Chagas Catarino, aprovado na reunião. Bom, primeiro que tudo, é um projeto muito importante para a cidade. Você sinalizar de forma horizontal e vertical em todos os locais onde circula a gente, principalmente nos estabelecimentos de ensino, tanto particular como público, é super importante. Por quê? Primeiro, a segurança para os alunos.
em relação à orientação. E segundo, os condutores, os motoqueiros, começam a observar aquela via com um novo olhar, um cuidado especial, porque via bem sinalizada é uma via muito segura. O novo presidente da comissão, vereador Ranieri Barbosa, falou sobre a expectativa para este ano. Uma das comissões temáticas da maior importância e relevância, sem tirar de mérito que todas são importantes. Mas a finanças, após a Comissão de Justiça, uma que trata da legalidade, a outra que trata de todos os impactos financeiros que os projetos podem trazer para acarretar ao executivo ou até outro segmento. E é uma comissão de fiscalização e controle. Ela tem uma outra prerrogativa importantíssima, que ela estará fiscalizando todos os projetos do Executivo. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, sancionou a lei que institui o piso salarial dos servidores públicos estaduais em igualdade com o salário mínimo nacional. A medida beneficia cerca de 15 mil servidores estaduais. Com essa nova lei, todos os ativos, inativos e pensionistas ligados à administração direta, indireta ou fundacional do Estado têm assegurados a compatibilização do salário base, vencimento básico ou subsídio mensal com o salário mínimo. E agora uma informação importante para quem precisa utilizar os serviços da Central do Cidadão do Alecrim. É que a central está com as atividades suspensas temporariamente. Quem tem mais informações é Hugo Fernandes. A Central do Cidadão do Alecrim está com as atividades suspensas temporariamente. O motivo foi uma pane elétrica que aconteceu devido às fortes chuvas que caíram na capital potiguar durante este final de semana. A Secretaria de Estado da Administração informou em nota que está aguardando os laudos dos órgãos competentes a fim de regularizar a situação. A Secretaria também informou que durante este período as unidades localizadas na Zona Norte e no Shopping Via Direta estão em pleno funcionamento. Atenção, contribuintes! A Receita Federal abriu nesta segunda-feira o prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, ano base 2019. O órgão espera receber mais de 330 mil declarações somente no Rio Grande do Norte até o fim de abril. Uma das mudanças para a declaração este ano é que a dedução de gastos dos patrões com a previdência dos empregados domésticos não será mais permitida. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para prestar contas com o Leão. Este ano, poucas mudanças foram anunciadas pela Receita Federal. A principal delas foi o fim da dedução previdenciária de empregados domésticos. A principal novidade é que quem tem pagamento de doméstica, que poderia até o ano passado deduzir o INSS do imposto de renda recolhido, esse ano não poderá mais fazer essa dedução. Então é uma das principais mudanças. As outras mudanças são mais mudanças técnicas em relação ao programa, que é ele puxa automaticamente as instituições bancárias, que no ano passado precisavam ser de escrita manual. O programa, a partir desse ano, também é possível que se faça a doação para entidades de idosos, crianças e adolescentes direto no programa, que até o ano anterior precisava ser feito direto na instituição e apenas abatido no programa. Este ano, a Receita Federal espera receber 336 mil declarações aqui no estado, um aumento de 2,8% em relação ao ano passado. É preciso declarar o imposto de renda aos contribuintes com rendimento anual superior a R$ 28.559,70, que tenha rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, obtiveram em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou tiveram em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens com valor superior a R$ 300 mil. Não é todo mundo que é obrigado e muita gente acha que não é obrigado e acaba sendo obrigado. Então é importante prestar atenção nas obrigatoriedades. A mordida do leão provoca muitas dúvidas, por isso é essencial que o contribuinte procure a ajuda de um profissional especializado no momento de enviar a declaração. É importante ter a ajuda de um profissional porque ele vai saber dar as orientações corretas do preenchimento da declaração. Ela é feita através de aplicativo de celular ou de um programa do computador, mas precisa saber os campos certos de estar informando cada situação. A pessoa preenchendo errado, ela pode vir a cair em malha fiscal e aí da malha pode surgir várias multas ou até mesmo a suspensão do CPF. De acordo com o contador, o contribuinte que não prestar contas até a data limite, 30 de abril,
precisará pagar uma multa que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Por isso, a orientação é que as pessoas não deixem para enviar a declaração de última hora. A Receita Federal não recomenda fazer a transmissão nos últimos dias porque pode ficar muitas para os últimos dias e gerar algum problema no sistema deles. Até hoje eu nunca vi acontecer de não se conseguir transmitir, mas acaba nos últimos dias ficando um pouco mais lenta a transmissão. A Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, divulgou na tarde desta segunda-feira um boletim epidemiológico atualizando a situação do coronavírus no Rio Grande do Norte. De acordo com a CESAP, são 5 casos suspeitos em investigação aqui no estado. E desde que o coronavírus se tornou uma situação de emergência global, os natalenses também começaram a se preocupar com o assunto e mudaram alguns hábitos. A igreja, por exemplo, passou a recomendar que os fiéis não deem as mãos durante a oração do Pai Nosso. O número de casos de coronavírus não para de crescer ao redor do mundo. Em Natal, a suspeita de pessoas infectadas fez com que a população mudasse alguns hábitos. A gente tem que lavar as mãos com sabão, depois tem que passar álcool, tem que ter mais cuidado para que não chegue até o próximo, né? Lavo as mãos, bem lavada a cada hora que eu chego da minha casa, né? Bem lavado, e após passo álcool gel, e depois pego um paninho limpo que eu tenho no guarda-roupa, um gomadinho, passo nas mãos, boto no cesto de roupa, lavo, e assim a gente vai se prevenindo, né? Sempre que chegar do trabalho, pega muito ônibus, lava sempre as mãos. Não só aquela lavagemzinha, mas bastante sabão, redobrar os cuidados. Desde o anúncio do primeiro caso suspeito de coronavírus em Natal, que a procura por máscaras cirúrgicas e álcool em gel aumentou em mais de 100%. Encontrar um desses produtos hoje na cidade é um verdadeiro milagre. A procura é grande. A nossa loja hoje ela não consegue atender nenhum dos clientes que vem atrás, tanto da máscara quanto do álcool em gel. A cada 10 clientes que eu atendo, no mínimo 8 é atrás de álcool e máscara. Então o nosso distribuidor não tem nenhuma das nossas redes hoje. A preocupação com a proliferação do vírus também mudou a rotina da Igreja Católica do Estado. Por iniciativa da Arquidiocese de Natal, foi divulgado na última sexta-feira, dia 28, um comunicado com alterações nas celebrações das missas. A atitude foi seguida pelos bispos de Mossoró e Caicó. A gente precisa se precaver diante do que estamos assistindo e presenciando por esta chamada coronavírus, né? Que é uma epidemia que está aí pelo mundo. Em primeiro lugar, a questão da acolhida, que a gente faça uma acolhida, mas faça uma acolhida verbalmente. Depois, o momento da oração do Pai Nosso, que não se pegue nas mãos necessariamente, mas que possa rezar espontaneamente, até de mãos juntas. Em algumas dioceses, achei até interessante que o padre, na hora do Pai Nosso, mandou que juntasse as mãos para que as pessoas rezassem. Então, esta orientação também. A terceira orientação é com relação à questão do abraço da paz, que se pede que se omita o abraço da paz, porque como é algo que pode transmitir diretamente daquilo que está sendo a orientação. A decisão da igreja foi recebida pelos fiéis como acertada. A maioria concorda que não é a alteração na liturgia que vai diminuir a fé. Eu sempre concordei. Não é a primeira vez que isso acontece. Sempre que há um caso assim relacionado à infecção, então o controle, um dos controles é essa medida. Evitar o contato mão a mão, abraços e tudo que você possa assim, ter contato com o outro. Tem que se tomar uma providência, né? E se é para o nosso bem, não tem problema. Eu sou um dos tais que apertar a mão de todo mundo dentro da igreja, porque eu sou muito católico, certo? Apertar a mão na hora da comunhão, eu não pego a comunhão, eu não pego, nunca peguei, nunca. Eu me ajoelho, recebo a comunhão e apertar a mão do povo, isso é necessário, não tem nada a ver não. É claro que se a pessoa exige, não vou fazer, é uma questão já da pessoa. Então assim, se conversando, vai se entendendo e vai chegando assim a um fator bem comum, com muita tranquilidade. E o Ministério da Saúde, em parceria com o SUS, lançou um aplicativo de celular com informações úteis para o combate e prevenção do coronavírus. Luísa Mendes tem mais detalhes.
O aplicativo Coronavírus SUS é uma das ferramentas do governo ao combate da doença. A partir da plataforma, é possível tirar dúvidas sobre os sintomas, prevenção e também outras informações relevantes, como unidades de saúde próximas e também notícias oficiais do Ministério da Saúde. O aplicativo está disponível tanto para o sistema Android quanto para o sistema iOS. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. E ainda falando sobre coronavírus, no próximo bloco eu vou conversar com o infectologista Antônio Araújo. Ele vai esclarecer as formas de prevenção contra o Covid-19. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e ainda falando sobre esse temor que todos vivem em torno do coronavírus. Nós vamos receber agora aqui no estúdio o infectologista Antônio Araújo para esclarecer para a gente algumas formas de prevenção e também trazer para a gente mais conhecimento sobre esse coronavírus, se realmente é para todos ficarem tão assustados assim. Seja bem-vindo, doutor Antônio, ao Câmara Repórter. Olá. Doutor, o coronavírus, ele realmente é um vírus potencialmente perigoso e fatal para as pessoas? Não, não é tão assim perigoso como as pessoas estão pensando. Ele se alastra muito mais, eu sei, a gente já viu aí vários países ele se alastrando. Mas é um vírus como outro qualquer. Ele tem até um poder de letalidade menor do que outros vírus que já vieram lá da China, como H1N1, que veio e ficou, matou muito mais gente, de que esse no mesmo período que ele começou a apresentá-la na China e aqui em outros países, né? Mas é um vírus que se propaga rápido, lógico, mas a letalidade dele é pequena. A letalidade de 2% está diminuindo na China, ficando em 1,8%, e pegando mais aquelas pessoas que têm uma imunidade baixa, aquelas pessoas que têm uma comorbidade e que pode levar a um caso mais grave de uma pneumonia e falecer, como qualquer outro vírus que pode acontecer isso, o vírus da varicela, o vírus do sarampo, que mata muito mais, que matou estamos muito vivendo, mais. né? Esse período também aqui nesse período no Brasil, né? Também, do sarampo. De sarampo, e a gente está deixando de lado o sarampo, está deixando de lado os outros vírus, H1N1, H2N3, a influenza B, vários vírus que podem levar a problemas respiratórios, e as pessoas estão deixando para lá e só falando de coronavírus, coronavírus, coronavírus. Certo, doutor. Então, como o senhor falou, ele requer atenção da mesma forma que esses outros vírus também devem ter da gente, né? Das pessoas. A mesma prevenção que a gente tem para um vírus de contaminação respiratória, nós temos que ter para todos esses vírus. Usar as mesmas maneiras técnicas de você fazer essa prevenção. E quais são esses principais cuidados? Só para reforçar, lembrar para as pessoas. Primeiramente, você tem que, em qualquer ambiente, você tem que se educar em lavar as mãos com água e sabão comum. Lava na hora que entra, na hora que sai, na hora que fica. Então, lavar as mãos 2 ou 3 vezes ou 4 vezes por dia, mudando de local, isso é primordial para evitar qualquer tipo de vírus, né? E qualquer tipo de bactéria. Então, lavar as mãos bem lavadas, bem tecnicamente, isso faz com que diminua bastante essa contaminação. E depois passar álcool gel, que pode levar também a uma diminuição de contaminação desses vírus. Isso, o álcool gel, no caso, não só nas mãos, em objetos que a pessoa costuma pegar, em maçaneta de porta, que às vezes tem contatos, né, que a gente tem com materiais, com objetos que a gente nem dá a devida importância, mas que ali pode estar o vírus, né? Exatamente, principalmente em portas, maçaneta de porta, como você falou, em mesas, em cadeiras, onde você tiver, você pode depois passar álcool gel, que você evita de ser contaminada por um vírus respiratório. Doutor Antônio Araújo, e aqui no Rio Grande do Norte, até a última sexta-feira,
A Secretaria Estadual de Saúde realizou até uma coletiva com a imprensa para esclarecer a investigação dos casos notificados aqui no estado. Inicialmente haviam sido divulgados 3, mas num boletim no fim da tarde da sexta-feira também foram adicionados, acrescidos mais 3 casos como prováveis suspeitos. Para essa situação hoje, né, eu estou trazendo aqui esses dados, mas só para colocar assim, para essa situação hoje, desses dados, dos casos investigados possíveis, né, do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte, é o caso das pessoas ficarem alarmadas, porque a gente já sabe de notícias de que está faltando em farmácia álcool gel, máscara, né? Tudo isso para prevenir essa onda de gripe, que até nesse período agora que começa a chuva, tudo também é muito comum que apareçam esses casos. Mas é caso de se alarmar com o coronavírus? Não, não é para se alarmar. Você tem, por exemplo, ninguém vê que a tuberculose mata muito mais de qualquer outro vírus. Só no Giseu da Trigueira, o hospital de referência para esses vírus e para essas bactérias de doenças infecto-contagiosas, teve no ano de 2019 266 casos novos de tuberculose. Ninguém vê nada. E é de via respiratória e pega muito mais, como diz o outro. Pega muito mais do que qualquer outro vírus. Nós tivemos casos de sarampo ultimamente, um caso de um professor que a Secretaria de Saúde foi muito rápida em conter as pessoas que tiveram em contato com eles, inclusive eu, que fui o médico desse paciente. Então, todas as pessoas que eram para tomar vacina foram vacinadas e ninguém teve sarampo, porque teve uma ação muito importante das duas secretarias, tanto a municipal como a Secretaria Estadual de Saúde, em referência ao sarampo. A mesma coisa vai acontecer quando chegar o primeiro caso, que a gente não pode dizer chega hoje ou chega daqui a um ano. Sim. Mas assim, tem que fazer as prevenções normais de qualquer outra doença que possa passar através de via respiratória, como nós falamos anteriormente, e que não é de alarde nenhum, não é para usar máscara, não é para se afastar das pessoas que foram para a Itália, não é para afastar das pessoas que vieram da China. Então, isso é apenas um pequeno alvoroço que a população está fazendo em relação a esse coronavírus. O coronavírus é um vírus semelhante a qualquer outro vírus, só que ele tem um poder de transmissibilidade para outros locais mais rápido do que outros. Mas a letalidade é muito menor do que os outros vírus que nós falamos. No caso lá da China, né, que foi onde surgiu esse vírus, enfim, se espalhou pelo mundo, mais precisamente na cidade de Wuhan, né, onde está essa grande epidemia de coronavírus. Além, a gente está falando aqui de seres humanos, mas a gente também já vê notícias de que animais de estimação, né, cachorros, gatos, infectados com o coronavírus. É para se tomar também, por exemplo, apesar da gente não estar vivendo essa situação de que, no caso do Brasil, só existem 2 casos confirmados, ambos lá em São Paulo, e aqui no Rio Grande do Norte esses 6 casos suspeitos, mas é um caso também de se voltar para cuidar da saúde dos animais também nesse momento, ou não? Como não, é que... no momento não tem nenhum caso confirmado aqui no Rio Grande do Norte. Tem 2 em São Paulo, pessoas que vieram lá da China ou vieram da Itália, que tiveram a infelicidade de se contaminar. Mas aqui no Natal, o Rio Grande do Norte foi contaminado. Não precisa ter esse alarde todo em relação a animais e nem em relação a si próprio, porque é uma doença que às vezes a pessoa vai ter e nem pensar que está com coronavírus, porque é uma febre, uma coriza, uma tosse, e às vezes todos esses sintomas são parecidos com outras infecções respiratórias que, por acaso, esteja também acenando aqui no Natal, Rio Grande do Norte. O senhor falou também há pouco tempo das pessoas que possam estar mais suscetíveis a contrair o vírus. Nesse caso, dos casos que têm sido divulgados pelo mundo, né, os confirmados, há muita a incidência em idosos e também em crianças. Realmente, assim, é um quadro que, até em relação a outros vírus, como o vírus da influenza, da H1N1, são públicos, vamos assim dizer, faixas etárias que também são mais suscetíveis, doutor? Sim, por exemplo, o vírus sincicial respiratório mais em criança, o rinovírus também, é equivalente em criança e em adulto, mas assim, que são vírus totalmente iguais. Eles mudam de comportamento na sua forma genética, não é? Por exemplo, esse coronavírus não existia atingindo o homem.
mas ele teve no seu polo genético, ele teve uma modificação, fazendo com que alcançasse o homem e levasse esse quadro respiratório, que é muito mais grave, lógico, a gente sabe, em idosos e pessoas que têm comorbidade, como eu falei anteriormente, pacientes que têm imunodepressão, o paciente que tem diabético, o paciente hipertenso, e pacientes que tomam artrite reumatoide, algum paciente que toma alguma medicação que faça a imunodepressão. O senhor está falando aí e reforçando reiteradamente que não precisa alarde em relação ao coronavírus aqui no Rio Grande do Norte, apenas as medidas de prevenção como se fosse para qualquer outra doença. Mas a igreja também, recentemente, lançou uma recomendação de que durante as missas não se deem as mãos para evitar a transmissão do vírus. Precisa disso ou você acha que foi alarmista essa recomendação? Eu acho que foi muito, assim, antecedeu muita coisa, né? Porque a gente sabe que não tem aqui em Natal. Eu acho que vai ser bom para outros vírus, né? Nós sabemos que no mês de junho sempre aparece também uma meningite meningocócica que mata também. Isso faz com que diminua os casos de outras viroses, fazendo com que não haja esse abraço fraternal, mas assim, vai evitar influenza B, resfriado comum, ajuda para a prevenção de outras doenças. Por enquanto, não ajuda para você na transmissão do coronavírus. Doutor, e também um ponto importante para a gente abordar aqui diz respeito à descoberta, na semana passada, na verdade, um mapeamento que foi feito já do genoma do vírus aqui no Brasil, né? 3 pesquisadores brasileiros que descobriram. Isso ajuda de que forma a se combater esse vírus, doutor? Por que é tão importante esse mapeamento? Descobrindo esse mapeamento, que já foi também realizado nos Estados Unidos, na cidade de San Diego, você tem a possibilidade de você começar a pensar numa vacina. Então, uma vacina contra o vírus do coronavírus. Então, fazendo com que isso aí é uma coisa muito importante, cientificamente provada, que eles estão começando o viés de uma vacinação. Então, só que aí também leva um tempo, né? Sim, leva mais ou menos 6 meses, mais ou menos, para você ter pelo menos ela feita para depois usar em seres humanos. Ok, então eu conversei aqui com o infectologista Antônio Araújo, trazendo esses esclarecimentos a respeito do coronavírus, né, desses casos aqui também no Rio Grande do Norte. Então, por enquanto mesmo, a situação é manter a tranquilidade e se prevenir com o básico mesmo, lavando mãos. Máscara não precisa também nem tanto agora, né, doutor? Não precisa de máscara, sim, lavar as mãos, onde chegar, porque não existe ainda aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e é um vírus que você tem que prevenir como qualquer outro, entendeu? Então é isso, fica essa palavra aí de tranquilizar a todos que nos assistem. Doutor Antônio Araújo, muito obrigada pela sua participação. De nada, de Espanha. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras informações do Legislativo natalense e também sobre o que acontece na nossa cidade e no estado. Tchau!